Olá, pessoal. Bom dia para quem é do dia, né? Boa noite quem está assistindo à noite. Essa aula é a nossa aula ao vivo do módulo 4, né? Que no fim nós acabamos discutindo as questões da espectrofotometria naquela aula ao vivo, que acredito que foi boa, que foi produtiva. E aí hoje, então, eu coloco para vocês alguns conceitos básicos que envolvem a parte de eletroanalítica, que é um campo bastante vasto, com muitas técnicas, e a gente vai fazer um overview aí que envolve essas técnicas eletroanalíticas, certo? Então, se a gente está falando em técnicas eletroanalíticas, a gente vai utilizar técnicas que envolvem reações de óxido-redução para análise tanto quantitativa como também qualitativa. É um campo vasto a fim de obter essas informações, e também eu digo que um campo vasto porque dependendo do parâmetro elétrico que você tem, é possível a gente fazer determinações. Então, da mesma forma que na espectrofotometria, que para cada série, né, para cada parte do espectro eletromagnético que interage com uma forma diferente com a matéria, surge uma técnica espectrofotométrica, no caso da eletroanalítica é a mesma coisa. De acordo com a resposta que a gente tem, a gente também vai ter diferentes técnicas. Então, o que a gente precisa entender são os processos. Que processos são esses? São os processos eletroanalíticos, que se é eletroanalítico, certamente envolve reações de óxido-redução. Então, o fundamental é a gente ter conhecimento e embasamento sobre as definições que envolvem as reações de óxido-redução, para depois poder aplicá-las nas diferentes técnicas. Então, quando a gente fala em método eletroanalítico, na verdade, a gente vai estar utilizando as reações de óxido-redução e que elas estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Na verdade, hoje a gente é dependente dessas reações de óxido-redução. Então, por exemplo, né, dependente que eu digo é porque, por exemplo, quando a gente tem as pilhas e as baterias, acredito que todos saibam que são reações de óxido-redução. E por que a gente é dependente? Porque a gente tem o nosso celular, que não precisa ficar na tomada o tempo todo, o computador, né, o próprio carro, né, a falta de energia, no caso de uma falta de energia onde são acionados geradores. Então, nós temos aí as pilhas e as baterias como processos de óxido-redução, e que a gente sabe que a partir de reações químicas que acontecem dentro da pilha ou nas baterias, né, porque as baterias é a somatória de várias pilhas, né, a gente tem essas reações, então, transformando reações, obtendo energia a partir de reações químicas, né. Quando nós temos aí o apodrecimento de uma fruta, por exemplo, a gente tem a oxidação de substâncias orgânicas que estão presentes na fruta. Quando a gente tem a formação de ferrugem numa ferramenta, por exemplo, como é o caso aqui da figura, né? Quando a gente faz o bafômetro, né? Então, na verdade, ali a gente tem reação também com o etanol. Então, quando a pessoa expira, quando ela expira, né? Quando ela faz a respiração forçada no equipamento, na verdade, é o vapor do etanol que vai sair pelo nosso hálito e aí vai promover uma reação química de óxido-redução, e aí, de acordo com a intensidade, ele vai fazer uma mudança de sinal e vai quantificar isso, né? Então, mas tudo começa pela reação de óxido-redução. Então, quando a gente fala dos métodos eletroanalíticos, a gente vai sistematizar isso. A gente vai sistematizar essas reações de óxido-redução para poder obter, então, uma resposta que possa estar relacionado tanto com a parte qualitativa, mas também com a parte quantitativa, né? E aí obter informações. Então, aqui na figura, a gente tem um sistema que o meu sistema é ligado a um potenciostato, né, que hoje ele
existem vários modelos e, consequentemente, eles me permitem variar corrente, variar o potencial e fazer a leitura da resposta que o meu sistema oferece. Então, normalmente, nós trabalhamos com 3 eletrodos, né? Então, um eletrodo que a gente chama um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência e também um termostato, né, para eu manter a temperatura constante. O que vai acontecer é que na interface desses eletrodos é que a gente vai ter essas transferências de elétrons e as reações ocorrendo. Então, um efeito que a gente diz que ocorre na interface da camada do eletrodo e aí, consequentemente, então, nos trazendo alguma resposta. Então, tudo, quando a gente fala da eletroanalítica, nós estamos falando, na verdade, de eletroquímica, né? Que é o processo que envolve transferências de elétrons e que o que a gente tem são as reações de óxido-redução. Então, como que ocorrem essas transferências de elétrons? Por meio de espécies que recebem os elétrons e, consequentemente, sofrem redução, para aquelas que doam elétrons que, consequentemente, sofrem a oxidação, né? Então, lembrando que essas reações de oxidação e redução, elas acontecem concomitantes, né? Elas acontecem juntas, porque sempre vou ter uma espécie doando e uma espécie tendo que receber esses elétrons, né? Então, a gente sabe que são reações que envolvem a química e corrente elétrica. E as aplicações principais são as pilhas, que a gente, a partir da reação química, a gente utiliza a corrente gerada, né, que essa corrente é a transferência dos elétrons de uma espécie para outra, e a gente só dá uma desviada de caminho deles para obter isso como fluxo de elétrons. A eletrólise, que é o processo inverso, né, que nesse caso a gente fornece energia para que ocorra a reação de óxido-redução. As baterias, né, que são as pilhas colocadas em série para que eu tenha um aumento de potencial. Então, todo aquele conceito que envolve a física, né, então, dos circuitos, acontece aqui na eletroquímica também, né? Então, nós temos aí vários tipos de reações. Então, o que é sabido é que a gente tem aí as reações que envolvem transferência de elétrons. Então, como eu já falei para vocês, espécies que sofrem oxidação e espécies que sofrem redução em função da recepção ou da doação de elétron. E os exemplos que a gente tem no próprio dia a dia. Então, a fotossíntese, que é uma reação de óxido-redução orgânica, né? Então, que a partir do CO2 e água tem a geração de glicose e a liberação de oxigênio, realizada essa reação no que a gente chama pelos seres autotróficos, né? Então, a gente tem reação de óxido-redução tanto para reações orgânicas, como também é o caso da oxidação inorgânica, né? Então, aqui a gente tem uma reação de ferro com monóxido de carbono, gerando ferro metálico e liberando CO2, né? Que essa, reagindo com monóxido de carbono, produzindo dióxido de carbono. Então, como a gente tem essa reação, ela é uma das etapas da produção de ferro em siderúrgica, né? Então, normalmente, nos reatores abertos, né, a gente tem aí a temperatura extremamente alta, a qual é submetido o óxido de ferro, e depois a gente tem também a inserção do monóxido de carbono para promover a redução do ferro que está na forma de óxido para ferro metálico, que é o ferro zero, certo? Então, um exemplo clássico também bastante didático é a reação de cobre em solução de nitrato de prata, né? Então, o que acontece? A gente tem o cobre como um único metal com coloração avermelhada. Quando ele é mergulhado numa solução de nitrato de prata, o que vai acontecer é que a gente tem aí a redução da prata e a oxidação do cobre. Então, como que eu sei que isso está acontecendo? Que na superfície do metal cobre vai ocorrer a redução da prata na forma de cristais prateados e que aí, consequentemente, então, muda todo o aspecto
da estrutura aqui de cobre, já que o cobre tem a característica de ser avermelhado. E aí, com o tempo, o que a gente tem? Uma oxidação do cobre e a redução da prata. Então, a prata na forma de agulhas, e aí o cobre se dissolvendo na solução e obtendo, então, a coloração azulada. Então, com isso, nós temos os processos de oxidação e de redução, onde o cobre vai receber 2 elétrons da prata, e a prata vai ser a doadora desses 2 elétrons. Então, a gente sabe que quando eu tenho processo de perda de elétron, eu tenho um processo de oxidação, né? Então, doação de elétron, eu tenho um processo de oxidação, e quando eu tenho o recebimento de elétron, eu tenho um processo de redução. Então, sempre lembrando que a quantidade de elétrons doados, ela tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Né? Ah, mas se não acontece isso, é preciso fazer o balanceamento da reação, porque não pode sobrar elétron, vamos dizer assim. Então, com isso, eu posso escrever a semi-reação de oxidação, que é aquela em que a minha espécie perde elétrons, né? E posso escrever a minha semi-reação de redução, que é aquela que envolve o ganho de elétrons. Então, no caso, o cobre, ele sofreu oxidação e ele é chamado de agente redutor. E a prata sofre redução e ela é chamada de agente oxidante, certo? E o que acontece também é que isso, no caso das pilhas, no caso das reações de óxido-redução, a gente diz que elas são processos espontâneos. Então, o que acontece? Colocou de alguma forma um metal em contato com outro, vai ocorrer essa transferência de elétrons, que é o que acontece no caso das pilhas, que é o que acontece com a formação de ferrugem, né? Então, a gente tem esse processo de espécies doando e espécies recebendo elétrons. Então, muitas das vezes, visualmente, a gente consegue perceber essas reações, como foi o caso dos exemplos que eu mostrei anteriormente, certo? Mas uma das formas para a gente ter certeza que está ocorrendo uma reação de óxido-redução é a gente fazer uma análise da carga elétrica das espécies envolvidas na reação, que é o que a gente chama de NOx. Então, aqui uma sumarização, né, do que acontece com as espécies, né, de processo de redução que recebe elétron e de oxidação que doa elétron, e as espécies que são geradas. Então, quando nós falamos do número de oxidação, a gente tem que cada tipo de elemento ele tem um NOx de acordo com algumas regras. Então, a gente sabendo o NOx dessas espécies, já é possível a gente prever se ela está sofrendo oxidação ou se ela está sofrendo redução. Então, aqui vão algumas regrinhas, vocês já conhecem isso, acho que nós conversamos um pouco sobre isso lá na disciplina de química, de reações e transformações químicas, né? Por isso que eu falei que é uma revisão de alguns conceitos. O professor César também, em um dos capítulos de fisicoquímica, também deve ter comentado um pouquinho com vocês. Mas é sempre bom a gente reforçar, porque, na verdade, é um tema bastante importante da área da química. Então, aqui, algumas regrinhas, né? Então, se o composto é iônico, né? Então, normalmente binário, né? Então, com os 2 elementos, a gente tem que o NOx vai ser a própria carga do íon. Então, no caso, o sódio mais 1, o cloro menos 1, o cálcio mais 2, o flúor menos 1, o flúor novamente menos 1, o alumínio mais 3, o cloreto de cálcio, então o cálcio mais 2 e o cloro menos 1. Então, se a gente vê, tem até algumas indicações do que a gente chama de regrinha do escorrega, né? Que esse 2 que está aqui embaixo do flúor, na verdade, ele é a carga mais 2 do cálcio. E como aqui no cálcio não tem índice nenhum, ele sobe para o flúor, e aí com isso
a gente tem a carga do flúor de -1. Aqui é a mesma coisa, né? Então o alumínio mais 3, e o alumínio não tem índice nenhum, então o flúor menos 1, né? Por que que é -1? Porque, olha, eu tenho 3 átomos de flúor, então vezes 3 vai dar -3. E o cloreto de cálcio é a mesma coisa, né? Então, cálcio mais 2, o cloro é -1, certo? Os compostos moleculares, né, o que acontece com ele é que nos compostos moleculares, a gente não tem uma carga efetiva como nós temos nos compostos iônicos, né? Lembra que existe um compartilhamento desses elétrons, mas a gente faz uma estimativa com relação à carga efetiva, né? Que é com relação à possibilidade da eletronegatividade do elemento atrair para si o par de elétrons. E aí acaba gerando uma carga, né, efetiva desse elemento, mas sem ser uma carga tão pontual como é dos compostos iônicos. Então, aqui algumas outras regras, né? Então, o NOx ele é sempre avaliado como se ele tivesse isolado, né? Então, aqui sempre substâncias simples, elas vão ter um NOx igual a 0, né? Então, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio, fósforo, o enxofre, o carbono grafite, o carbono diamante, como eles estão sempre no caso do grafite, do diamante, isolados. O enxofre, apesar dele, a estrutura mínima dele ser com 8 enxofres, átomos de enxofre, o fósforo com 4, o oxigênio com 2, todos esses elementos, eles possuem um NOx igual a 0. Depois, quando eu tenho o íon, como nós falamos anteriormente, então, no caso, o potássio, ele está na família 1 da tabela periódica. Então, a carga dele é mais 1. O bário faz parte do grupo 2. Então, carga mais 2. O flúor na camada 17, ou também na camada 7. E aí, carga menos 1. O cálcio está na família 2A. Então, também é possível fazer a indicação da carga dele, que é a carga mais 2, certo? Então, aqui alguns exemplos desses elementos com um NOx fixo, né? Então, eu tenho aí os metais alcalinos do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, sério, frâncio, e o NOx sempre vai ser mais 1. Os alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, sempre NOx mais 2. Porque isso, pessoal, já vai, quando a gente tem esses elementos na molécula, a gente já vai fazendo essa determinação, né, que montando o nosso quebra-cabeça, né, de colocar para achar o NOx da espécie de interesse, eu já posso fazer uma conta e já fazer a estimativa em função de NOx que a gente já tem no valor tabelado. E outros elementos também que têm valores tabelados, né? Então, a prata, que é sempre mais 1, o zinco mais 2, o alumínio mais 3, o oxigênio mais 1, e o hidrogênio mais 1, e o oxigênio menos 2. Então, isso também já me ajuda na hora de fazer o cálculo do NOx para espécies neutras, né, que contêm elementos com NOx variável. Então, quando a gente fala do NOx, pessoal, quando a gente soma todas as cargas dos elementos envolvidos, se eu estiver falando de uma molécula, a somatória sempre vai ser 0. Ah, mas não tem isso em composto iônico? Tem. O que vai acontecer é que a gente vai fazer a conta considerando, né, fazendo a determinação, considerando aí a carga do íon, certo? E aí, como é que a gente faz esse cálculo, né? Então, partindo aí das regrinhas e do que a gente conhece de carga
de cada um dos elementos, a gente faz uma continha, né? Então, eu sei que o hidrogênio é mais 1, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, então a carga vai ser mais 3. O oxigênio, a carga é menos 2. Eu tenho 4 átomos de oxigênio, então aqui eu vou ter a contribuição de 3 cargas positivas, que eu vou somar com o NOx do fósforo, que é o que eu quero saber, e eu vou somar com o NOx do oxigênio, que eu também sei, né, que é menos 2. Então, eu vou ter montado a minha equação, que mais 3, mais x, mais 4 vezes 16, vai dar a carga do fósforo, certo? Aqui, no caso do sulfato do alumínio, eu posso fazer de duas formas, fazer a distributiva aqui desse 3, então eu vou ter 3 átomos de enxofre, 12 de oxigênio e 2 de alumínio. Então, da mesma forma, o enxofre é a minha incógnita, vamos dizer assim. Então, a partir disso, eu vou fazer a conta. Então, eu vou ter 2 átomos de alumínio, então 2 vezes 3, mais 3 vezes o enxofre, mais 12 vezes o oxigênio. Então, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, mais 3x, mais 24, que é igual a 0, certo? Então, fazendo essa continha aqui, a gente sabe que o enxofre ele vai ter uma carga aqui, no caso, de mais 6, certo? Aqui o exemplo do dicromato, né? Então, aqui a somatória de cargas não vai ser 0, mas a somatória de cargas vai ser menos 2. Então, mas eu quero saber do cromo. Então, do cromo vai ser 2 vezes x, mais 7 vezes menos 2, que é igual a menos 2, né? Porque isso daqui é um contraíon, né? Então, a carga total de tudo isso que a gente colocou vai ser igual a menos 2, certo? Aqui mais alguns exemplos, né, de aplicação do cálculo de NOx. Então, o exemplo do enxofre, que ele é um dos elementos não metálicos, juntamente com fósforo, juntamente com nitrogênio, que eles têm uma gama enorme de variação de NOx, que no caso vai desde NOx negativo até NOx positivo, né? Então, o enxofre, ele é um exemplo bastante interessante. E aí a gente aplica as regrinhas. Então, o enxofre, como substância simples, a carga é 0. Aqui no H2S, o hidrogênio tem a carga mais 1, né, mas eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então é mais 2, mais o NOx do enxofre, que é igual a 0. Então, fazendo a conta aqui, o enxofre ele é menos 2. Poderia também aplicar aquela regrinha do invertido, né? Então, eu tenho 1 aqui no enxofre que vai para o hidrogênio, e o 2 que está aqui, e ele sobe para o enxofre com uma carga negativa. Aqui o dióxido de enxofre, então o oxigênio uma carga menos 2, vezes 2 menos 4, então consequentemente o meu enxofre é mais 4. Aqui também no ácido sulfuroso, também o enxofre 4. Aqui a molécula de dióxido de enxofre, o NOx 4, aqui o NOx 6, aqui também o NOx 6, aqui também o tiosulfato com carga 6 e assim sucessivamente, certo? Então também isso daqui é treino, pessoal. Depois, no exercício 2, ele pede para representar o NOx, né? Então, o diamante, lembra que é uma estrutura que contém somente átomos de carbono. Então, ele é uma substância simples, consequentemente, o NOx é igual a 0. A grafita é uma outra estrutura de carbono também organizada de uma maneira diferente. Então, o número de oxidação é 0. O metano, eu tenho o hidrogênio com carga
é mais 2, e o carbono, desculpa, pessoal, o hidrogênio aqui com carga mais 1, vezes 4, mais 4, e o carbono menos 4. O dióxido de carbono, né, então, com a fórmula CO2, o oxigênio com carga menos 2, vezes 2 dá menos 4, e do carbono é mais 4. O tetrafluoreto, né, então, que é o carbono ligado a 4 átomos de enxofre, né, então vai acontecer a mesma coisa, porque daí o enxofre, desculpa, o flúor, né, tetrafluoreto de carbono, o flúor, ele é muito eletronegativo, né, então ele, nesse caso, ele vai atrair os elétrons para si, e o carbono, nesse caso, vai ficar como carbono com carga positiva, certo? Então, diferente do exemplo anterior. E aqui algumas definições, né? Então, para uma reação química, a substância que perde elétrons é o agente oxidante. Aí vai um exercício para a gente fixar realmente os exemplos os exemplos e as definições que envolvem as reações de oxidação, que isso vocês vão carregar para a vida inteira. Então, vamos lá. Substância que perde elétron é um agente oxidante. Então, se ela está perdendo elétron, ela está oxidando. Então, se ela está oxidando, na verdade, ela é o agente redutor, porque ela está permitindo que uma espécie sofra oxidação. Então, lembre que o agente é aquele que permite, é aquele que faz, né? Então, consequentemente, a gente tem aí que a substância que perde elétron, ela sofre oxidação e é o agente redutor. O agente redutor sofre redução. Não, a gente acabou de falar que o agente redutor sofre oxidação. O número de oxidação do agente redutor diminui. Então, se o número de oxidação está diminuindo, é porque ele está recebendo elétron. Então, consequentemente, ele está sofrendo redução e, consequentemente, ele é o agente redutor. E aí ele quer saber se o número de oxidação diminui. Na verdade, o número de oxidação ele aumenta, né? Porque ele está perdendo elétron, ele está doando elétron, que é carga negativa. E aí, consequentemente, o número de NOx aumenta. A substância que perde elétron é o agente redutor, é verdade, né? Porque se ela está perdendo elétron, ela está sofrendo oxidação, então ele é o agente redutor. E o número de oxidação do agente oxidante aumenta. Se ele é agente oxidante, ele está sofrendo redução. Então, o que está acontecendo com o número de oxidação dele? Vai estar diminuindo, certo? Então, aqui os outros exemplos, né? Só para a gente colocar o que aumenta, o que não aumenta, né? Então, o cobre sofre oxidação, né? Então, perde elétrons, olha, perde elétron, se oxida e o NOx aumenta. A prata ganhou elétron, sofreu redução e o NOx diminuiu, né? Que ajuda a responder aquele exercício. Então, sempre nas reações de óxido-redução, a gente vai ter um aumento e uma diminuição. Aqui alguns exemplos, né? Então, quando eu tenho uma placa de zinco mergulhado numa solução de sulfato de cobre, então eu tenho a reação de óxido-redução gerando cobre metálico. Quando eu tenho a reação do fósforo com água e oxigênio, forma um ácido fosfórico. Quando eu tenho a decomposição do carbonato de cálcio, né, gerando óxido de cálcio e dióxido de enxofre. E a reação do bafômetro, que eu comentei com vocês, né? Que na verdade a gente tem aí a molécula de álcool sendo um reagente importante para que a reação ocorra, certo? E aí a gente parte então para o sisteminha, né? Quando a gente fala do sistema, a gente está falando numa célula eletroquímica, que parece uma pilha,
como vocês viram anteriormente. Então, o que a gente vai fazer é otimizar isso para utilizar medidas. Então, aqui vocês lembram que isso daqui é uma pilha formada por cobre e prata. O comportamento ele é semelhante, né? Na verdade é igual à pilha de Daniel, mas lembra que a pilha de Daniel ela é formada por cobre e zinco. Mas vai acontecer a mesma coisa, né? O que a gente vai ter vai acontecer a mesma coisa no sentido de reação de óxido-redução, mas que, na verdade, nesse caso, o cobre sofre oxidação e não redução, como acontece na pilha de Daniel. Então, aqui a gente tem os dois eletrodos, né? Então, eu tenho aqui um eletrodo de cobre mergulhado numa solução de cobre, tenho a solução de prata e a prata mergulhada numa solução de prata, né? E aí, a hora que eu tenho a união desses dois eletrodos, tenho a necessidade de colocar uma ponte salina, que na verdade ela vai permitir o fluxo do contraíon. Por quê? Porque aqui no eletrodo onde está ocorrendo a redução da prata, eu estou perdendo o cátion, né? Está desaparecendo. Então, essa minha solução aqui, ela ficaria negativa. Então, o que acontece é que dessa minha ponte vai migrar para essa minha meia célula, né? Vai migrar espécies carregadas positivamente. Então, vai migrar para cá o potássio. Ah, mas o potássio não participa da reação de óxido-redução? Ele não participa. Ele vai ser não sei se eu posso dizer, um equilibrador, né? Ele vai ser o contraíon da espécie que está sobrando ali no Becker, certo? Então, se eu estou diminuindo a quantidade de prata iônica, o que vai acontecer? O meu nitrato, ele está precisando de carga positiva para gerar a formação do contraíon. Né? Ah, mas não fica junto. Não, fica tudo disperso em solução. Mas a gente precisa ter a quantidade de carga adequada e os contraíons necessários. Então, por isso que a solução saturada de cloreto de potássio, ela migra, né, de acordo com a necessidade. Então, aqui, o eletrodo de prata, numa solução que contém prata, né? Aqui o meu outro sisteminha, né? Então, a minha outra semicélula, que aqui no caso eu tenho um eletrodo de prata, que é cobre, o eletrodo de cobre, que é o cobre metálico. Ah, posso tentar fazer em casa? Pode. Você pode usar uma plaquinha de cobre, você pode usar um fio de cobre, mas lembra que precisa tirar aquele verniz, né? Que vem nos fios, mas é possível. Então, o meu eletrodo de cobre, que nada mais é que cobre metálico, mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Então, o que vai acontecer aqui com o sulfato? O sulfato ele vai sofrer oxidação. Então, ele vai aumentando a concentração dele em solução. No caso do cobre, eu vou ter cobre zero, gerando cobre mais 2. Então, desse lado da minha célula eletroquímica, né, nessa parte de reação, onde ocorre a reação de semi-reação do cobre, né? Então, onde a gente vai ter aqui o cobre metálico, ele vai sofrer uma oxidação, gerando cobre mais 2, né? E aí, eu tenho excesso de cargas positivas. O que a gente vai ter agora? Que quem vai migrar para o meu Becker é o cloro, e não mais o potássio. Certo? Então, aqui fica um fluxo de cátions e ânions, e aqui em cima tem um circuitinho que vai fazer com que o elétron do cobre que está sendo doado, ele vai caminhar por esse fio condutor e vai chegar até a prata, e a prata vai
sofrer redução. Lembrando que esse circuito aqui é uma forma de indicar que a gente está aproveitando essa passagem de corrente, né, que a gente está aproveitando esse fluxo de elétrons. E aí, com isso, então, a gente tem essa possibilidade de usufruir desse fluxo de elétrons, que é justamente o que faz a eletroquímica, certo? Então, pessoal, quando nós falamos dos métodos eletroanalíticos, a gente está falando de técnicas que surgiram em função dessas transferências de elétrons. E por que a gente chama de métodos eletroanalíticos? Ou, na verdade, porque eu sou da química analítica, então a gente utiliza o termo métodos eletroanalíticos. Para quem trabalha exclusivamente na fisicoquímica com métodos analíticos, eles chamam de eletroquímica, né? Então eu tinha lá, quando eu fiz a minha pós-graduação, a gente tinha técnicas eletroanalíticas dentro da química analítica, porque a gente utilizava essas técnicas para fazer determinações. Eu tinha uma amiga que trabalhava no laboratório da fisicoquímica, e ela também utilizava métodos eletroanalíticos para fazer determinações. Né? Na verdade, ela desenvolvia métodos eletroanalíticos, mas ela não chamava de método eletroanalítico, ela chamava de eletroquímica, né? Porque caracteriza bastante. Então, quando eu remeti a mim, eu falava, meu laboratório é de química analítica. Quando falava com ela falava assim, eu trabalho no laboratório de fisicoquímica. Mas, na verdade, algumas vezes a gente fez a mesma coisa. Eu aplicando métodos eletroanalíticos e ela desenvolvendo métodos eletroanalíticos, certo? Quando a gente fala desses métodos, pessoal, eu tenho métodos que envolvem interfaces, né? Então, um contato direto de uma espécie que está doando e uma espécie que está recebendo, ou então eu tenho os métodos que envolvem soluções, né? Então, que vai envolver esse trânsito aí de elétrons por meio aquosos, principalmente. Mas a gente também tem métodos eletroanalíticos que não ocorrem em meios aquosos, certo? Mas que envolve outros reagentes. Então, com isso, eu tenho toda uma classificação, né? De acordo com o tipo de interface, eu posso ter métodos estáticos ou métodos dinâmicos. Os métodos estáticos mais comuns, que é aquele que eu tenho corrente igual a zero, então, na verdade, não é variação de corrente que a gente vai ter nessa situação, que eu vou ter um método que a gente chama de potenciometria e também o de titulação potenciométrica, que lá na química analítica, eu não sei se vocês fizeram com o professor André, de fazer titulação potenciométrica, que, por exemplo, eu posso fazer uma titulação, ao invés de eu utilizar um indicador ácido-base para eu enxergar a mudança de coloração, eu posso utilizar um eletrodo de pH, ou o próprio pHmetro, né? Porque o pHmetro, ele é um potenciostato, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque, na verdade, ali no funcionamento do eletrodo de hidrogênio, a gente tem a transferência de elétrons e variação de gás hidrogênio e de íons H+, né, fazendo com que esse sinal seja traduzido na forma de concentração de H+. Né? Então, que eu tenho aí potenciometria. Passo a medida e vejo qual que é o potencial. Tanto, pessoal, que quem já trabalha com pHmetro pode reparar que lá no pHmetro a gente pode fazer a leitura de diferentes maneiras. Se vocês observarem, vocês vão ver que vocês podem fazer a leitura em pH, que é normalmente para isso que a gente compra o pHmetro, mas você também pode fazer leitura em termos de potencial, que é essa variação de potencial que ocorre na solução, certo? Então, verifiquem que lá no pHmetro vai ter um botão, e aí para escolher qual que é a escala que você quer, se é uma escala de pH
ou se é uma escala de potencial, certo? Posso ter titulações potenciométricas, então, no caso, quando a gente está fazendo, que é essa questão da titulação, que eu acabei de comentar com vocês, a gente está adicionando, né? Então, a gente vai anotando periodicamente aí a variação do pH. Então, nos dois casos, a gente diz que são métodos estáticos, porque eu não tenho variação de corrente, na verdade, eu anulo a minha corrente para zero e obtenho os dados que eu necessito, certo? Tanto a potenciometria como as titulações potenciométricas, que na verdade a titulação potenciométrica é simplesmente porque eu estou, a partir da adição de uma substância, eu estou tendo uma variação do potencial, né? E aí eu consigo então quantificar isso para fazer uma determinação, né? Eu posso ter os métodos dinâmicos, que aí eu tenho potencial controlado, tenho corrente controlada, e com isso ocorrer variações em termos de massa, ou então também em termos de corrente em função do tempo. Então, disso, de potencial controlado, gera também algumas técnicas, né? Então, a coulometria de potencial constante, a voltametria, a titulação amperiométrica e a eletrogravimetria, né? E que no módulo a gente deu uma ênfase maior para a voltametria e para a potenciometria, certo? E com as suas derivações, né? Então, quando eu falo em titulações, na verdade, eu estou acompanhando a variação da grandeza da medida que eu estou fazendo, certo? Então, a gente gera aí de potencial controlado a coulometria, né? Que vai medir a quantidade de carga, a voltametria, que é a variação de corrente em função, a corrente em função da variação do potencial, as titulações amperiométricas, que na verdade envolve voltametria, e a eletrogravimetria, que na verdade a gente vê aí a perda e o ganho de massa em função dos processos de óxido-redução. Então, aqui tudo potencial controlado, mas eu também tenho a questão da corrente controlada, que ela está relacionada aí com as interfaces dinâmicas, que eu posso ter, de novo, a eletrogravimetria e posso ter as titulações coulométricas, né? Então, veja que titulação imperométrica e coulométrica, elas apresentam dimensões diferentes, certo? Uma mede o potencial e a outra mede a corrente, certo? Então, pessoal, essas são as técnicas que derivam aí dos métodos eletroanalíticos. No módulo, então, a gente, como eu falei, a gente deu ênfase para a potenciometria e para a voltametria, que são técnicas bastante utilizadas com equipamentos simples. Então, como eu falei para vocês, um pHmetro ele atende a questão de técnica potenciométrica quando eu tenho que, de acordo com uma espécie presente em solução, eu posso fazer medidas quantitativas, porque no caso ele vai ser proporcional à quantidade que eu tiver em solução. Então, por isso que eu consigo fazer determinações quantitativas, porque eu posso ter a variação do sinal, e aí a resposta que eu tenho é em função da massa. E aí, com isso, eu consigo calcular a concentração, certo? E isso serve para a voltametria. Hoje a gente tem alguns equipamentos que são chamados de potenciostato, que eles são únicos. E a partir de um único potenciostato, a gente consegue ter informações e aplicação, né, a derivação de outras técnicas em um único equipamento, certo? Vocês viram que a dinâmica do módulo ela foi um pouquinho diferente, né? Então, eu coloquei alguns textos para vocês e algumas definições e algumas aplicações, né? De potenciometria e de voltametria. E com
textos esclarecedores sobre eles. E depois a atividade avaliativa é uma atividade de solidificação de conhecimento, né? Então, de vocês escreverem definições e aplicações, né? Então, nos textos disponibilizados, as definições e aplicações, e depois, na atividade avaliativa de vocês, que vocês vão buscar as definições de todos os termos que são implementados e usualmente utilizados, vamos dizer assim, no estudo e na aplicação dessas técnicas, certo? Então, de qualquer forma, embora eu tenha colocado os textos para vocês, isso que eu comentei com vocês e das técnicas, principalmente uma introdução mesmo à técnica, a gente tem uns livros clássicos de química analítica, que na nossa biblioteca virtual eles estão super disponível em grande quantidade e em edições atualizadas. Então, a atividade, como eu coloquei para vocês, é pergunta e resposta, que é justamente para fixação desse conteúdo. E aí, a atividade datada aí para o dia 28 de novembro e com o valor de 10%, como de todos os casos das disciplinas com 4 módulos. Né? Então, não deixem de fazer o que é solicitado, de ler os textos que foram disponibilizados. Certo, pessoal? Então, na verdade, vocês viram que o foco é realmente conhecer e identificar as reações de óxido-redução e, a partir delas, uma aplicação. E lembrando que análise quantitativa é possível fazer, porque os sinais eles são proporcionais às quantidades presentes em solução, como acontece nos métodos espectrofotométricos. Então, como eu tenho medida elétrica que varia em função da concentração, então a gente também vai utilizar as curvas analíticas e as adições de padrão para poder obter resposta, né, e fazer determinações quantitativas de amostras desconhecidas, certo? Bom, pessoal, então, qualquer dúvida com relação a isso, a essas técnicas e as reações de óxido-redução, eu estou à disposição de vocês, certo? Então, sucesso para vocês nesse final e sigo à disposição para o que vocês precisarem, certo? Então, uma ótima semana para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.